Olá, estamos começando mais um Entrevistas DPE. O meu nome é Vitória Moura. E se você gosta de ficar atualizado sobre temas sociais e temas diversos de uma forma geral, fica ligadinho aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a sociedade vegetariana. Atualmente tem um núcleo aqui em Boa Vista e hoje eu converso com a Renata Uchoa para entender um pouco melhor sobre como funciona, como surgiu essa ideia. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer também, né, o convite da Defensoria Pública de Roraima também por abrir portas para esse tema tão importante, né, e que também nem sempre tem essa abertura, né, então gostaria de agradecer. Renata, partindo para uma pergunta um pouco mais pessoal, como surgiu esse teu interesse pelo vegetarianismo, pelo veganismo? Então, essa resposta eu sempre considero que para as pessoas fica um pouco abstrata quando eu respondo, porque veio de um mix de coisas. Eu me envolvi com alguns estudos sobre espiritualidade e aconteceram algumas coisas que casaram com isso na época. E também nessa mesma época eu tive o falecimento de duas cachorras minhas que eu tinha, né? A Luna e depois a Kiara. E aí nessa época começou a gerar uma conexão na minha mente sobre essa questão dos animais, né? Que existem os animais que são considerados animais para consumo e os animais que são considerados animais pets, animais para serem criados dentro de casa. Então, gerou uma identificação na minha mente, sabe? De que esses animais não tinham muita diferença com os outros animais. E aí partiu as pesquisas e tudo mais. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2017. Isso basicamente retrata o especismo, né? Que é o que a gente vê bastante, ativistas veganos, ativistas vegetarianos falando sobre. E é realmente uma reflexão muito interessante, né? Principalmente quando a gente parte para cultura. E em relação ao núcleo vegetariano, o que é, como surgiu, desde quando está aqui em Boa Vista? Então, a gente já tinha um grupo aqui formado por pessoas que se interessam pelo tema. Nem todos são vegetarianos ou veganos, mas todos eles têm interesse no tema, por algum motivo consomem essa alimentação, mesmo que não seja sempre. E aí surgiu que eu fui acessar o site da SVB brasileira e aí eu vi que não existia um núcleo em Boa Vista. Todas as capitais, todos os estados tinham um núcleo. E aqui em Roraima ainda não existia esse núcleo. Então, eu entrei em contato com eles. E aí, eles perguntaram, né, se tinha outras pessoas também. E aí, eu falei que tinha algumas pessoas que estavam no grupo. E eu tinha certeza que algumas topariam fundar o grupo também. Porque a gente precisava pelo menos de 3 pessoas. E aí, entrei em contato com o pessoal do grupo. Alguns manifestaram interesse. E a gente criou um outro grupo no WhatsApp, né, para poder se comunicar melhor. E aí, algumas pessoas já eram filiadas à SVB, outras se filiaram, porque a gente precisava de 3 afiliados. E aí a gente partiu disso, né? E hoje nós temos pessoas que são afiliadas e temos pessoas que são voluntárias, porque existem essas classificações diferentes também dentro do núcleo. Interessante. E assim, pela tua fala, eu percebo que a SVB ela atua em diversas frentes, né? Ética animal, saúde, meio ambiente, justiça social. E qual é a dificuldade e qual a importância para vocês em conciliar todas essas lutas dentro de um só movimento, digamos assim? Então, a gente, na verdade, assim, nós todos, né, os voluntários, os afiliados, nós já tínhamos essas propostas por fora antes do núcleo. Porém, quando o núcleo foi fundado, tem pouco tempo ainda, a gente tem 4 meses, mais ou menos. Foi mais ou menos em abril a primeira ação do núcleo. Eu não consigo lembrar exatamente a data. Mas foi mais ou menos em abril que foi feito um VegNIC, que é como é chamado, é feito um VegNIC simultâneo no país inteiro, dentro dos núcleos, né? E é aberto ao público. Então, as pessoas que fazem parte do núcleo participam, mas elas podem convidar pessoas também, para experimentar comida vegana, né? E nós temos uma dificuldade de conciliar realmente, assim, né? As obrigações da vida adulta e essas participações nesses eventos e tudo mais, mas por isso a estratégia que a gente usa é não fazer muitos. Nós fazemos ali uma ação por mês, até porque o nosso grupo é muito pequeno, mas tem funcionado assim. Nós já fizemos o VegNIC, nós fizemos uma ação que a gente também colocou, que foi uma ação de, vamos dizer assim, um protesto,
em relação à exportação de animais vivos, que hoje é permitida, né? E aí que isso é uma luta que já vem existindo há muito tempo, principalmente os veganos encabeçando, para que não seja mais permitida a exportação dos animais vivos. Então, nós optamos por fazer um vídeo no Instagram, deu super certo, que era uma forma da gente fazer essa ação, como o nosso grupo é pequeno, então, de fazer uma ação mais digital, mais virtual, para a gente justamente ir começando, né? Nós estamos no início ainda, então a gente não pode fazer uma coisa que também seja muito difícil para nós, por sermos poucas, e somos somente mulheres no grupo também. E a nossa terceira ação agora, que foi a que deu mais repercussão, né? Que foi a feijoada beneficente às ONGs. Querendo ou não, as pessoas estão abertas, né, para causa animal. Muitas pessoas são abertas para causa animal, as ONGs, e deu muita repercussão também. Poxa, que bacana. Não fez parte do SVB, que as ações começaram depois, né? Mas eu lembro daquela noite que o teu restaurante teve uma noite... Não foi a de massas, vegana. a noite vegana. Isso. Assim... Não querendo vender o peixe, mas... Não o peixe, no caso, né? Mas tudo muito incrível, as comidas deliciosas, assim. E eu acho que esse tipo de movimento é fundamental até para quem não é vegano, quem não é vegetariano, quem não faz parte, para conhecer, né? Sim. E falando nisso, você acha que a estratégia da segunda sem carne, por exemplo, que é muito famosa, ela é efetiva? Ela... atrai essas pessoas para dentro do movimento? Sim, com certeza atrai as pessoas para dentro do movimento, porque a gente entende, né? Eu também, como SVB, a gente entende que existe uma questão cultural. Essa questão da carne, ela é uma questão cultural, puramente. Né? A gente vê, por exemplo, que na Índia existem essa questão da vaca ser sagrada e tal. Então, existe muitas pessoas, muita comida vegetariana lá. E também existem outros locais que a cultura é puramente mais voltada para a carne. Então, o consumo de carne é uma questão cultural. E a partir do momento que a gente faz uma segunda sem carne, é muito mais fácil para as pessoas elas abandonarem a carne por um dia do que completamente. Então, é uma forma de você começar a trazer essas pessoas a entender que consumir um dia na semana já vai ajudar o meio... não consumir, no caso, né? Um dia na semana vai começar a trazer uma mudança para o meio ambiente, para a saúde das pessoas, também para essa questão dos animais. Então, é uma forma de iniciar essa movimentação, né? Que as pessoas rompam com essa cultura de comer carne todos os dias e começar a diminuir esse consumo. E em relação às feijoadas, eu imagino que tenha atraído muita gente justamente por essa identificação, né? Com Sim. Os bichinhos de rua que estão nas ONGs também. Como você avalia o impacto das feijoadas? Eu fiquei muito surpresa. Nós tivemos uma matéria que saiu, né? Pode falar o nome? Claro. Na Folha de Boa Vista saiu uma matéria. E eu fiquei muito surpresa, porque gerou muita movimentação nos comentários. E, assim, muitas vezes esse tema suscita muitos comentários ruins, negativos, né? E tivemos alguns comentários negativos, porém eu fiquei muito surpresa, porque eu vi muita gente defendendo, assim, sabe? Pessoas que não são vegetarianas nem veganas, mas que entendem a importância, o impacto desse tipo de ações. E eu fiquei bem contente com essa repercussão que teve nas mídias, sabe? E até realmente a entrevista aqui, eu acredito que tenha sido um fruto também dessa movimentação, desse engajamento das pessoas em relação a essa feijoada. É muito bacana saber disso, né? Porque a gente sabe, assim, do esforço que as pessoas que estão à frente das ONGs têm, tirando do próprio bolso ali para ajudar, né? Aquele bichinho, aquele animalzinho que está numa situação de vulnerabilidade. E em relação à alimentação, eu percebo que há muito um mito, assim, de que comida vegana, comida vegetariana é caro, que é inacessível. O que você diria para quem pensa assim? Eu diria que a parte do prato mais cara que tem é a carne. Então, é completamente o oposto do que as pessoas estão pensando, né? Se a gente for falar sobre os preços, vamos dizer que a carne seja ali em torno de 30... Assim, vou falar de umas carnes mais... Claro, não estou falando, por exemplo, do osso, estou falando da carne. É entre uns 30 a 40 reais o quilo. E se a gente for falar, por exemplo, de berinjela, 6, 7 reais o quilo.
tomate também. Claro que existem oscilações, então tem épocas que o tomate, que não é a época da colheita do tomate, ele fica mais caro. Mas vamos dizer assim, o ápice do tomate caro foi R$14, o que ainda é quase a metade do preço do quilo da carne. Então, essa questão do valor realmente é um mito. Não existe isso. A carne é o item mais caro do prato. E em relação a outros mitos também, na verdade, foi muito essa divulgação da mídia. Eu acredito particularmente que partiu muito da venda, sabe? Da necessidade das empresas que produzem carne ou que vendem carne realizarem essas vendas. Então, por isso que foi tão difundido que era necessário o consumo da carne, que é necessário o consumo da proteína, mas que existem muitos mitos envolvidos ali. Por exemplo, isso que eu falei sobre essa questão da proteína. A maioria das pessoas tem excesso de proteína. Inclusive, eu também, no ano passado, eu fiz um exame de bioimpedância e eu estou há quase 8 anos vegetariana e deu também um excesso de proteína. Então, a proteína ela não está somente na carne, ela está também em todos os vegetais. Então, a partir do momento que você consome muitos vegetais, os aminoácidos estão se ligando e estão formando proteína dentro do seu corpo. Então, para você ver, existem muitos mitos ao redor desse tema. A própria proteína de soja, né? O grão de Exatamente. bico. Gente, que delícia. Eu amo hambúrguer de grão de bico. E realmente, assim, tem a questão da suplementação, né? Que muita gente bate na tecla, toma B12 e tal. Mas acho que nada que um acompanhamento adequado com um profissional, um nutricionista, Isso. um Eu médico. tenho uma tia que deu deficiência de B12 nela também, e ela é muito longe de ser vegana. Então, sobre essa questão da suplementação, tem várias coisas envolvidas também, né? Eu não posso tratar muito a fundo sobre esse tema por não ter, né? Eu não tenho... não sou nutricionista e tal, mas eu tenho muitas pesquisas que eu já li, me informo com nutricionistas. Então, a suplementação, ela não é algo exclusivo dos vegetarianos e veganos. Então, inclusive, a gente até vê que é muito, muito grande o índice de pessoas que fazem academia e que fazem suplementação. Então, não é exclusivo de vegetarianos e veganos a suplementação. Eu lembro que eu mesma, quando eu era criança, eu tive uma deficiência de ferro. Né? Quando eu era criança, eu não era vegetariana. Eu não era vegetariana e vegana. Então, isso envolve muitas questões. Isso envolve não só a alimentação, como fatores genéticos também. Tem muita coisa envolvida. Com certeza. E pra galera fit aí de academia, hoje já temos opções veganas, né? Nos wheys. Exatamente. Enfim. Tem também as opções veganas em suplementos. Inclusive, também abrange outras pessoas, né? A gente fala muito sobre o veganismo, mas a gente vê que hoje muitas pessoas estão descobrindo a intolerância à lactose. Então, esse é um público que se agrega muito a nós também, assim. Quando a gente fala sobre o tema da alimentação vegana, a gente também está abrangendo as pessoas que têm intolerância à lactose, né? Com certeza. E também é importante lembrar que o veganismo e o vegetarianismo, ele não é só sobre os direitos dos animais, que embora seja uma pauta fundamental, mas ele não se resume a isso, né? Sobre sustentabilidade também. Exatamente. E como que você avalia esse impacto ambiental da indústria de carne, de produtos cosméticos também, que não têm práticas sustentáveis, dentro da nossa sociedade, com a importância de conscientizar a comunidade sobre isso? Sim, o impacto é gigantesco. Porque eu até te perguntei, não falei quanto tempo nós vamos ter na entrevista hoje, porque esse assunto a gente poderia falar durante semanas. É muito grande. Eu tive umas participações agora nos últimos tempos no Inova Amazônia, né? Que é um programa que busca elevar startups que estão falando sobre bioeconomia, que tem esses temas. E eu participei com a Veguchi, que hoje é uma linha de produtos nosso, né? E aí, nesse total estudo, né, eu descobri que 70% da carne vem de terras públicas da Amazônia. Então, não são terras privadas, são terras... Então, você imagina o tamanho do impacto, né? E eu gosto sempre de falar para as pessoas, para elas se lembrarem que nós, enquanto pessoas físicas, pessoas que somos cidadãos, né? Nós somos os que vamos sofrer os maiores impactos, né? As pessoas que estão no topo, elas não vão sofrer muito esse impacto. Elas vão ter um acréscimo no bolso mesmo. Então, a gente precisa ter a mente aberta
para pesquisar sobre esse tema, entender quais são os impactos que vão gerar para nós, né? Um dos impactos maiores que nós temos hoje é a mudança climática. Então, quando a gente sai na rua, por exemplo, e a gente fica suado, fica com calor, fica, meu Deus, eu não aguento, tem que ter ar-condicionado, aumenta a conta de energia, tem que andar o tempo inteiro no ar-condicionado, aumenta os problemas respiratórios também. Então, quando a gente está vivendo nesse calor absurdo, isso tudo faz parte também de um impacto ambiental que está sendo causado já há muitos anos. Então, o fato de 70% da carne vir desse desmatamento ilegal da Amazônia, e nós temos também como um segundo bioma mais afetado o cerrado, que é algo que as pessoas não desconfiam, porque o cerrado já é mais campestre, né? Já é aquela coisa mais como o nosso lavrado também. Uhum. Então, as pessoas não sentem que existe um impacto. O nosso Pantanal também, né? Exatamente, o Pantanal. Então, existe muito impacto nos nossos biomas, porque existe um desmatamento ilegal para ser transformado em pasto, né? E aí, muita gente também associa isso à soja. Porém, a maior parte da soja que é plantada, ela vem para alimentar o gado. Então, existe um plantio que é feito para transformar em ração, para alimentar o gado, para alimentar as pessoas. Então, existe um intermediário. A partir do momento que a gente corta esse intermediário, a gente diminui muito o impacto. Porque a gente passa, por exemplo, a ter esse plantio diretamente para alimentar as pessoas. A gente corta o intermediário. Então, isso existe, né, nessa mudança de alimentação, um impacto imensurável. É muito grande mesmo o impacto. Quando a gente muda a alimentação de carne para, por exemplo, milho, arroz, feijão, soja, berinjela, tomate, enfim. Toda a parte grão de bico, toda essa parte vegetal, nós temos uma mudança no tempo de plantio, que esse plantio, em vez de você fazer todo esse plantio para alimentar o gado, para quando ele chegar no período de corte, ele ser levado à mesa, nós cortamos todo esse processo e a gente planta feijão para alimentar pessoas. Então, o impacto é enorme. Total. Eu não lembro a porcentagem exata, mas saiu um estudo, né, que eu, se eu não me engano, ultrapassava os 70% dos grãos que eram produzidos no Brasil eram totalmente destinados à ração animal, né? E se a gente fosse converter isso para a destinação de pessoas ao redor do mundo, isso iria ter um impacto absurdo na questão da fome do mundo. Exatamente. Inteiro, né? É uma questão também que acaba sendo ali uma... Como é que diz? É uma consequência, né? Quando a gente está plantando mais para alimentar o gado, para alimentar as pessoas, a gente também está deixando de fazer esse plantio para poder alimentar mais pessoas. E isso também tem um impacto no preço, né? Nos preços dos itens. Sim. Enfim, é uma problemática gigante. Eu acho que realmente é uma pauta assim, que rende semanas Exatamente. de conversa, né? Porque ainda tem a questão da emissão dos gases pelos bovinos que impactam a camada de ozônio. A gente nem falou de saúde ainda. Nem falo... É uma pauta assim que o que não falta é assunto para falar, né? E em relação à promoção de educação, de informação, assim, por meio do núcleo, vocês encontram dificuldades ao falar com pessoas que têm uma dieta mais carnívora, que são um pouco fechadas a essa ideia do vegetarianismo, do veganismo? Olha, atualmente eu tenho encontrado pessoas no meu caminho muito abertas, muito legais, assim, mesmo pessoas que têm essa dieta mais carnívora e tudo mais, mas elas não costumam se opor, elas costumam ver isso como um fator de agregar, sabe? Pelo menos assim, as pessoas aqui dos meus arredores, eu não tenho visto muito essa resistência. A gente sente um pouco essa resistência, às vezes, ao executar alguma ação, alguma coisa assim, que a gente vê que não é todo mundo mesmo que vai participar. Mas acho que isso é natural. Eu acho que toda causa existe essa resistência. Ah, total. Eu tenho a impressão, assim, que se no supermercado colocarem maçã vegana, vai ter gente que não vai comprar porque é vegano. Escrito vegano, né? Exatamente. E vocês agora estão mais ativos, né, nas redes sociais, assim, realmente difundindo esse tipo de informação. Como tem sido a recepção por parte do público nas redes sociais? Então, a adesão ainda é um pouco baixa, mas eu considero isso normal. Como eu falei, a gente está ainda no início, né? A gente tem que fazer mais participar mais da mídia também, a gente
fez essa ação agora da feijoada, deu bastante gente, né? Nós vendemos 150 feijoadas, o que para nós é uma enorme vitória, porque a gente está falando de feijoada vegana. E a gente cortou a venda. A gente poderia ter vendido mais, mas por questões de logística mesmo, a gente acabou optando por encerrar as vendas nas 150. Então, na próxima vez, a gente já precisa se preparar para 200 ou mais, porque realmente existiu essa questão logística, que foi uma dificuldade que a gente teve. Então, a gente percebe que existe uma abertura, existem pessoas que estão interessadas, existem pessoas que querem ajudar também a causa. E é como a gente estava falando no início, né? Nem sempre as pessoas têm essa ideia de que elas precisam se tornar veganas amanhã, entendeu? Mas não é assim que funciona. Você pode reduzir o consumo, você pode pesquisar um pouco a respeito, porque eu acredito que tudo parte do conhecimento. Se você vai realmente conhecer as informações, pesquisar a respeito, saber que aquilo ali é já um resultado já de pesquisas mesmo, científicas, informações de profissionais respeitados. Então, você começa a saber que aquilo é uma verdade. Por mais que você não se torne vegano, por mais que você não seja vegano, mas você saber a verdade, né? Você realmente tirar essa venda dos olhos. Porque muitas pessoas são protetores animais, por exemplo, também, né? Mas, na realidade, elas gostam dos animais, elas sabem que os animais têm sentimentos, mas precisa ainda dar uma pesquisada um pouquinho mais, se informar sobre os outros animais também, né? Porque, assim, por exemplo, o porco, ele é muito inteligente. Sim. E ele é um animal que, se você criar ele também, ele é igual a um cachorro. O boi é a mesma coisa. Então, acho que todos, né? Exceto, sei lá, um peixe, talvez. Eu acho que somente animais selvagens que a gente não tem como garantir essa questão, né? Enfim, uma questão são animais, de instinto mesmo. Exatamente, são animais que eles têm um outro nível de instinto. Mas os animais que são criados em fazendas, em sítios e tudo mais, eles não têm essa distinção. Se você criar um porco, se você criar uma galinha, você chama ela vem. É a mesma coisa que um cachorro, entendeu? Então, eu acho que o conhecimento faz total diferença. Porque por mais que você... Claro que eu não vou dizer que a gente não quer que todo mundo se torne vegano. A gente gostaria que todo mundo se tornasse vegano. Porém, não é esse um objetivo. Eu acredito que o objetivo mais é realmente a pessoa ter o conhecimento. A partir daí, ela toma a sua decisão. Com certeza. Em relação aos próximos eventos, já tem algo em mente? Já estão planejando alguma coisa? Atualmente, a gente tem um calendário já, mas eu vou te falar que eu não me lembro qual é a próxima ação. Mas eu acho que a próxima ação que a gente pensou foi algo relacionado a mostrar o documentário. Eu me lembrei agora. Só que a gente ainda vai fazer a divulgação e tal. Aproveita para deixar o arroba também. Ah, sim. @SVB Boa Vista. É muito fácil. Então, sigam lá, participem das nossas ações. Divulga teu restaurante. Pode também? Pode. Gente, eu tenho um restaurante, né, juntamente com meu sócio, meu companheiro, Gabriel, que funciona dentro da Casa Cruviana, que a Casa Cruviana também é uma iniciativa nossa, que é um ponto de cultura, né? Então, funcionam ações e tal, e sempre tem opções veganas. Nós trabalhamos também com público inclusivo, então nós também temos também comida com opções sem glúten, sem lactose e também com opções veganas. E nós trabalhamos com a culinária regional. O nome do restaurante é Vila de Areia e o nosso arroba é Vila de Areia BV. Funciona dentro da Casa Cruviana, que o Instagram é casacruviana.roraima. E é isso. Convido todos vocês a seguir a nossa página, participar dos nossos eventos e das nossas ações. E qualquer dúvida também nós estamos lá disponíveis para dar esclarecimentos. Eu já estou ansiosa para o próximo evento. Me deu até fome tocar nesse assunto. A gente sempre faz as noites veganas também, né? As noites veganas já era uma iniciativa antes do núcleo ser fundado. E a gente faz para abrir o público para experimentar essas opções, né? Opções que trazem o sabor. As pessoas não costumam sentir falta da carne, porque elas provam e acham deliciosa a comida, então a gente comprova que não é necessário a pessoa comer carne para ela se sentir satisfeita com o prato. Olha, na minha opinião, eu acho que tudo é questão de tempero. Porque se você come carne, for comer uma carne sem tempero, vai achar ruim também. Exatamente. Então, assim é com a comida vegana, assim é com a comida vegetariana, né? Tudo é o preparo.
E existe uma atuação, ou então vocês estão refletindo sobre a atuação, a possível atuação em escolas, em universidades, para trazer essa pauta assim, para o meio acadêmico, estudantil? Sim, nós já pensamos nisso, mas nós ainda não executamos nada nesse sentido. Então, também, se tiver alguém que vai assistir, que vai ver e que esteja disposto a entrar em contato conosco, porque a gente precisa ter essa abertura, a gente precisa se conectar com as pessoas das escolas, das instituições, das universidades, e nós vamos buscar isso. Nós pensamos já em fazer essa educação, e também nós já pensamos uma vez em fazer ações que eram para ser feitas nas ruas, mas a gente pensou em vez disso, fazer nas universidades, porque a gente acredita que a universidade é um polo de mentes que estão abertas ao conhecimento. Então, a gente pensou em iniciar pelas universidades também. Sim. E em relação à cultura regional, né? Porque agora eu estava pensando no que você tinha falado em relação ao restaurante, né? Muita comida regional e tal. Quais são os desafios para adaptar o é um cardápio? Enorme desafio. É um desafio muito grande. Por quê? Porque a nossa culinária regional ela é basicamente baseada em peixe. E assim, quando a gente fala, por exemplo, da carne, vários pratos a gente consegue adaptar e a gente consegue colocar com a soja. Por exemplo, tem o bife de soja. A soja ela tem vários formatos, né? Tem o formato, vamos dizer assim, como se fosse o picadinho de soja, que é aquele formato pequenininho. Tem um formato maior, que a gente pode adaptar ali e fazer um guisado de soja, alguma coisa assim. E tem o formato de bife também, que a gente consegue fazer ali eu chamo de filé de soja à parmegiana, ou filé de soja ao molho madeira. Então, a gente consegue adaptar tudo. Porém, quando a gente fala do peixe, é um dos que é mais difícil de adaptar. Mas a gente tem algumas estratégias. Então, por exemplo, a gente já fez um dia desses uma da morida de jaca, da morida de carne de jaca. Aí o pessoal, mas jaca é doce. Gente, deve ser uma delícia. A jaca, a gente utiliza a jaca verde. Então, a jaca, ela tá sem sabor ainda quando ela é verde. E aí a gente faz essa adaptação. Faz a da morida, né, apimentada, com tucupi, com o jambu, com a chicória. E a carne de jaca no lugar, assada. Então, ela fica bem gostosa, bem interessante. Para quem é vegetariano, vegano, é uma forma de você experimentar a nossa culinária regional também, mas desse outro formato. E, inclusive, a gente uma vez foi convidado para um jantar na casa do Eliakim Rufino, né? Que o Eliakim Rufino, ele é o nosso poeta aqui, nosso mestre roraimense, e ele defende muito essa questão. A gente aprendeu muito com ele também, porque ele defende não só o veganismo, ele é uma pessoa que ele é quase vegano também, ele tem uma alimentação bem assim saudável, e ele defende não só essa questão, como também a questão dos ingredientes da terra, da gente utilizar essas coisas, orgânicos também, mas esses ingredientes que são cultivados aqui próximo a nós, os ingredientes que são para o nosso clima, ele defende isso também, eu acredito que é um fator de saúde também. E aí a gente também já fez a paçoca de carne de casca de banana, também, e assim, agradou um certo público. Claro que, para quem tem um paladar mais acostumado com a carne, as pessoas têm, às vezes, uma certa estranheza, né? Mas é como também foi dito aqui, sobre essa questão do tempero, né? Tudo é o tempero. Não se come nenhum tipo de prato sem tempero, né? Então, a gente precisa focar nisso. Outro prato que nós já fizemos também foi o adaptado de pirarucu de casaca, né? Que eu chamei de palmito à casaca. E eu também já fiz no formato de palmito à casaca e já fiz no formato de jaca à casaca. Nossa. Então, é aquele prato com a farinha molhada no leite de coco, com camadas de palmito ou de jaca, e camadas de batata e camadas de banana frita em cima. Então, esse é o que lá no Amazonas é chamado de pirarucu de casaca. E aqui a gente fez a jaca à casaca e o palmito à casaca. Engraçado, eu não como carne vermelha há um pouco mais de 7 anos.
E algo que eu sinto muita saudade é paçoca. Nunca encontrei paçoca vegana ou vegetariana por aí. Vou fazer pra mandar pra você. Ai, eu quero, por favor. E assim, eu tava imaginando a paçoca, se fosse viável, fazer com carne de jaca, mas eu ainda não tinha ouvido falar de carne de banana, né? Sim, a carne da casca de banana é assim, você separa a casca da banana, né, faz a higiene dela, lava primeiro, coloca um pouquinho ali no vinagre e depois retira. Aí você faz assim com o garfo pra desfiar. E aí depois você vai temperar do jeito que você quer. Mas é importante que essa casca seja fresca. Ela não pode ser congelada, porque se ela for congelada, depois quando descongela, ela fica mole, ela não pega mais, não fica mais fibrosa, ela se desmancha. Então, ela precisa ser fresquinha. Aí, você desfia ela e aí você coloca cebola, alho, temperos que você gostar. E para quem tem muita dúvida, um dos temperos que eu mais gosto de usar é o chimichurri, que eu acho que ele combina bem com muitas coisas que a gente faz vegana. Então, para quem tem dúvida sobre cozinha e tal, tem dúvida sobre esse tempero, o chimichurri ele vai bem com muita coisa. Ele é meio misturado, né? E ele é bem misturado. Então, dá para usar ele. E pimenta do reino também uso bastante. Então, você pode temperar essa carne de casca de banana e aí você depois adiciona a farinha, deixa ficar bem torradinho e aí você serve como tradicionalmente se serve na paçoca roraimense de carne seca, você serve com a banana, né? Ou você pode também fritar a banana e servir com a banana frita, também fica bom. Ai, gente, que fome! Esse horário... E como que você incentiva a participação dos voluntários na SVB? Como que se dá esse voluntariado mesmo? Bom, nós temos na SVB algumas formas de você participar ou agregar. Nós temos a forma de se afiliar. Então, para você ser um filiado, você ajuda também a causa em outros sentidos, com materiais de divulgação, né? Quando a gente abriu o nosso núcleo aqui, a SVB mandou algumas camisas, mandou alguns folders, panfletos. Então, existe esse custo, né? Então, quando uma pessoa se afilia, ela está contribuindo com essa causa. E o valor que ela paga, que ela pode colocar para descontar no cartão de crédito dela todo mês, é R$20. Então, é um valor bem baixinho. Você é afiliado e você pode ter vários benefícios, né? Por exemplo, as empresas conveniadas. Essa é uma outra forma também de você participar da SVB de alguma forma. Empresas que são afiliadas à SVB, elas oferecem um desconto também para quem é afiliado. Então, você tem esse formato de se afiliar e também obter esses descontos em empresas no Brasil inteiro que trabalham com essa parte de alimentação vegana, vegetariana. E aí também existe a forma de ser voluntário. Para ser voluntário, você não precisa fazer o pagamento de nada, você não é afiliado, mas você pode ser um voluntário. Então, você participa do nosso grupo, você pode participar das nossas ações como voluntário, ajudando, né, a organizar, ajudando a fazer a venda, por exemplo, quando tem alguma feijoada, alguma coisa assim, você pode ajudar fazendo a venda dessas feijoadas. Você pode ajudar da forma como você puder, né? Então, existem essas formas de ajudar, né? Tem se afiliando, sendo voluntário, ou também alguma empresa que queira participar, se afiliar e oferecer esses descontos para as pessoas que são afiliadas. Poxa, que interessante. E, Renata, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa nos escutando e também reforçasse o Instagram da Sociedade Vegetariana e também do teu restaurante, né? Bom, então, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade aqui da Rádio Defensoria de participar e falar sobre esse tema que, na nossa visão, é uma visão que é importante para todos e todos precisavam conhecer também. Queria agradecer quem ficou escutando aqui também, convidar para seguir a SVB Boa Vista, o nosso Instagram da SVB, e também o Instagram do nosso restaurante, que é o @viladeareiabv. Nós estamos também no TikTok. Então, tem Instagram, tem TikTok, tem WhatsApp, tem várias redes sociais. A mensagem final que eu quero deixar é que o vegetarianismo e o veganismo, eles não são temas que tocam somente aos animais. Então, são temas que são muito importantes também para a saúde humana, para a nossa evolução ética também, né? Para a justiça social também, para essa questão de você conseguir abranger mais pessoas no mundo para se alimentarem de uma forma digna. E também tem a questão ambiental. Então, o próprio calor que nós passamos também tem
bastante do dedo da pecuária. Então, eu queria convidar todos vocês a pesquisar um pouco mais sobre o tema. Tem vários documentários nas redes de streaming, no YouTube, que são documentários que reforçam isso também. Documentários que falam sobre saúde do intestino, reforçam sobre alimentação vegetariana, vegana. Documentários que falam sobre essa questão dos maus tratos aos animais, dos direitos dos animais, existem lá também. Documentários que falam sobre a vida marinha, costumam também reforçar essa questão da alimentação vegetariana vegana. E é muito importante que nós irmos atrás dessas informações, porque essas informações elas não estarão disponíveis nos meios convencionais, por questões de venda. Então, é muito importante que todos nós vamos atrás dessas informações para ficar sabendo, tendo conhecimento sobre esses temas. Muito obrigada, Renata, por ter vindo aqui, por ter aceitado compartilhar com a gente todo esse conhecimento, né? E também por estar aí à frente da SVB. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar nos acompanhando. Os nossos episódios estão disponíveis no YouTube, no Deezer e no Spotify. Também nos siga no Instagram, @defensoria. E continue nos acompanhando para mais conteúdos informativos como esse. Quero agradecer a Gislaine, que hoje me permitiu estar aqui realizando essa entrevista, e ao Ítalo, nosso editor, que está ali. Muito obrigada. Até a próxima.